Quetzalcoatlus, o gigante dos céus do Cretáceo. Imagine um animal capaz de dominar os céus com uma envergadura comparável à de um pequeno avião moderno. Assim era o Quetzalcoatlus, um dos maiores seres voadores que já existiram na história da vida na Terra. Ele viveu durante o final do período Cretáceo Superior, aproximadamente entre 70 e 66 milhões de anos atrás, pouco antes do grande evento de extinção em massa. Seus fósseis foram descobertos inicialmente no atual território dos Estados Unidos, especialmente na região do Texas. Desde então, novos estudos e reavaliações anatômicas vêm transformando profundamente a compreensão científica sobre esse pterossauro colossal. Durante muito tempo, acreditava-se que o Quetzalcoatlus fosse essencialmente um animal planador, dependente de correntes de ar. No entanto, pesquisas recentes indicam que ele possuía uma musculatura extremamente desenvolvida, especialmente nos membros anteriores, permitindo uma decolagem poderosa a partir do solo, usando um salto quadrúpede, algo único entre vertebrados voadores. Quanto à alimentação, a visão clássica de um predador exclusivamente piscívoro vem sendo revista. Evidências mais recentes sugerem um comportamento alimentar oportunista, semelhante ao de grandes aves modernas, como as cegonhas. O Quetzalcoatlus provavelmente caminhava longas distâncias em ambientes terrestres, capturando pequenos vertebrados, lagartos, filhotes de dinossauros e até carniça. Essa hipótese é sustentada por análises do formato do crânio, do pescoço rígido e do padrão de desgaste ósseo. Em termos de aparência, ele apresentava um corpo relativamente esguio, pescoço longo e rígido, bico alongado e sem dentes, além de asas formadas por uma membrana sustentada por um dedo extremamente alongado. Estudos sobre tecidos moles indicam que sua pele era coberta por estruturas semelhantes a pelos, chamadas picnofibras, sugerindo um controle térmico mais eficiente e um metabolismo elevado. A reprodução do Quetzalcoatlus seguia o padrão dos pterossauros, postura de ovos de casca flexível, enterrados em sedimentos úmidos. Evidências embrionárias indicam que os filhotes já nasciam relativamente bem desenvolvidos, possivelmente capazes de voar pouco tempo após o nascimento, reduzindo o cuidado parental prolongado. Entre os principais nomes associados aos estudos do Quetzalcoatlus estão paleontólogos como Douglas Lawson, responsável pela descrição inicial, além de pesquisadores modernos que vêm redefinindo sua biomecânica, ecologia e comportamento. Hoje, o Quetzalcoatlus é visto não apenas como um gigante dos céus, mas como um animal extremamente adaptável, ativo e dominante nos ecossistemas do fim da Era Mesozoica.